E falando ainda sobre a paralisação dos caminhoneiros, já começa esta paralisação a afetar diversos segmentos da economia. Nós já falamos isso aqui no Balanço Geral Manhã. O movimento da categoria é contra os sucessivos aumentos no preço do combustível e também dos impostos sobre o óleo diesel. Para falar sobre este assunto, eu recebo agora no estúdio do Balanço Geral o economista Rodrigo Rocha. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação, bom dia. Rodrigo, a primeira pergunta que eu faço ao senhor, claro que isso acarreta vários problemas para a nossa economia, mas de imediato, já neste terceiro dia de protesto, de paralisação, quais setores hoje já sofreram por causa desse desabastecimento? Olha, bom dia, eu que agradeço o convite. O grande problema que a gente enfrenta é realmente a dificuldade geral, porque o que acontece? A partir do momento que você tem toda a possibilidade de escoar a produção, a indústria produz, vai levar até o comércio via caminhão, ou os serviços que estão sendo afetados, tudo isso vai gerando um desabastecimento geral da economia, o que pode levar, com certeza vai acabar afetando os preços. Então a sociedade ela vai sentir muito isso no bolso, esse impacto. É lógico que o caminhoneiro ele tem a sua razão realmente, porque é muito difícil quando você fecha o frete para um período. No meio do caminho você tem que abastecer várias vezes e ao longo desse caminho o preço vai mudando, então como é que você consegue fazer o seu preço, o seu custo, se você não sabe quanto vai estar ao final da sua viagem? Então tudo isso vai afetando, precisa ser realmente muito bem negociado para que a gente consiga encontrar uma solução. Inclusive, em algumas regiões do país, a gente já citou aqui no nosso programa sobre o preço do combustível. Em Recife, por exemplo, R$ 8,99. Em outras partes do país, a batata já chega a R$ 10 o quilo. O alimento ele também sofre, justamente como o senhor mencionou agora, porque existe o frete, o para-abastece, isso acaba acarretando problemas se a gente for circular hoje, tanto no Ceasa, nos mercados centrais, a gente já pode observar alguma alteração ou algum reflexo desta paralisação? Olha, a economia é simples, é oferta e demanda, ou seja, você tem pessoas querendo comprar e pessoas querendo vender. Se você tem pouco produto para ser vendido e muita gente querendo comprar, a tendência é, bom, eu tenho pouco, eu vou ter que fazer a minha renda do dia com esse pouco que eu tenho, acaba elevando o meu preço. E como alimento é uma coisa que se estraga muito fácil, a movimentação dessa carga é diária. É uma coisa que diariamente você vai estar distribuindo. A partir do momento que você tem os caminhões parados, a dificuldade desse abastecimento, fica pouco produto lá para ser vendido, muita gente querendo comprar, precisando para fazer as suas refeições, e isso acaba gerando esse aumento dos preços. Já é possível identificar o prejuízo causado pela paralisação em todo o país, ou pelo menos do recorte do nosso estado, ou ainda é um período de avaliação? É muito difícil porque o que acontece não é um impacto só agora do curto prazo, do que a gente está vendo, mas do que vai acontecer daí para frente. Você vai ter abatedouros que não estão conseguindo alimentar os seus animais. Você vai ter empresas que estão ali com produtos o leite sendo estragado, se perdendo. E isso é um custo que no final ele vai ter que, de alguma forma, colocar no seu preço para conseguir continuar existindo. Porque o negócio ele precisa ter uma receita maior que a sua despesa. A partir do momento que você tem essa dificuldade de abastecimento, esse desperdício de produtos sendo jogado fora, sendo destruído, isso tudo é um custo que esse produtor ele vai ter que absorver, só que para ele absorver, sempre quem no final das contas paga é o consumidor final que vai ter que arcar com essa dificuldade. E a gente sabe que os caminhoneiros fazem parte de uma categoria que movimenta a economia do país. Com certeza, o nosso país ele tem um grande problema em relação a outros países, que é justamente a necessidade completa das rodovias. Em outros países você tem sistemas de trens, você tem outras formas que facilitam, outros modais que facilitam o escoamento da produção. Aqui no Brasil não, você tem quase tudo funcionando a partir da distribuição dos caminhões. Então, se os caminhões param, eles sabem dessa força e por isso conseguiram fazer essa movimentação. Só que esse problema ele ainda está longe de ser resolvido porque a Petrobras ela fez apenas uma redução de 10% por um período de 15 dias. Então, e depois, o que vai acontecer? Esses 15 dias é o tempo para o governo tentar encontrar outros caminhos, principalmente para tentar negociar a questão da variação do preço não ser diária, porque para o caminhoneiro realmente é muito difícil ele definir o seu preço de frete, se ele não sabe quanto ele vai pagar no combustível ao longo do tempo. Então, isso é uma questão que precisa ser realmente trabalhada, a questão de como é que vai ser. Agora, a Petrobras também, por outro lado, é uma empresa privada que precisa ter o seu custo
coberto pelo seu preço. E isso vai variar, ela mudou a política de preço para atender o que está acontecendo no mercado mundial. Eu estou conversando aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã com o Rodrigo Rocha, ele é economista. Aí eu pergunto, o senhor acabou citando a Petrobras, a questão do mercado, a justificativa da estatal é sempre a mesma, de que atende às necessidades do mercado internacional, ou seja, o barril do petróleo, que é influenciado pelo preço do dólar. O dólar a gente sabe que está tendo uma variação para mais muito grande, o dólar tem aumentado e isso tem acarretado numa série de problemas para a gente. O que acontece? A Petrobras, ela precisa comprar combustível de fora do país. O preço determinado lá fora, então ele varia muito na hora da compra e também varia de acordo com o dólar. É como a gente quando vai comprar algum produto de fora do país pela internet, a gente tem que ver a variação do dólar, tem outras questões que estão envolvidas. Quando a gente vai viajar para fora do país que gasta, quando volta, que você vai saber realmente quanto está o dólar que você vai pagar no cartão de crédito. O exemplo que eu estou dando. Então, a Petrobras é uma empresa que compra de fora do país, vai ter a questão do custo que ela está comprando, que pode variar lá fora, porque é uma commodity, é uma mercadoria que é vendida e o preço é definido lá fora, pelo mercado como um todo, e o dólar, ele está variando muito. Então, a partir do momento que a Petrobras vai compor o seu preço, ela tem que olhar esses custos. O grande problema que a gente enfrenta aqui no país talvez o que tem que ser negociado é a forma de repassar esse valor, não ser uma coisa diária, porque dificulta realmente para o caminhoneiro definir seu preço, e também a questão da carga tributária nesse país, que incide muito, é muito forte, muito grande a nossa carga tributária, e que penaliza a todos. O setor empresarial, que acaba tendo que cobrar um preço mais alto para poder vender o seu produto e ter o lucro necessário para a sua existência. O consumidor, que vai pagar essa diferença desse tributo. E o grande problema que a gente enxerga ok, a gente está pagando esse tributo, mas e o retorno para a sociedade? Aí você mostra aqui várias situações onde a saúde não está atendendo a necessidade da população, a segurança está deixando a desejar. Todas essas situações, a gente não vê o nosso pagamento do tributo retornando para a sociedade. Essa é a grande discussão que a sociedade como um todo tem que participar e que nesse ano eleitoral é importante discutir com os candidatos o que está sendo proposto para que haja uma melhora não só no curto prazo, mas no médio e longo prazo para toda a sociedade. Rodrigo Rocha, muitíssimo obrigado pela sua participação e informações aqui no Balanço Geral Manhã. Um ótimo dia para o senhor, tá bom? Obrigado, bom dia.